Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Que bom estar com você, que bom ter você conosco nessa programação, porque com a graça de Deus, aqui pela nossa TV Aparecida, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé. O programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. E no programa de hoje vamos falar sobre dores na mandíbula. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. José Vicente Cantatori. Ele é periodontista e também implantodontista. Aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade. A nossa produção preparou uma matéria sobre dores na mandíbula. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. José Vicente Cantatori sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A articulação da mandíbula no osso temporal, a ATM, fica na parte inferior do crânio. É uma das articulações que mais trabalha. Basta falar ou mastigar para que os músculos, tendões, ligamentos e cartilagens que as constituem entrem em atividade. Quando existe alguma disfunção nessa articulação, o paciente apresenta sintomas como dor de cabeça, de ouvido, zumbidos, cansaço nos músculos da mastigação, ruídos articulares e dificuldade para abrir a boca. Aquela dor de cabeça que nunca passa pode estar relacionada com essa doença. É bom ficar atento. Mas calma, no programa de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre esse tema e vai ter uma verdadeira aula com o implantodontista e periodontista Dr. José Vicente. É com você, Frei Reinaldo. E conforme anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. José Vicente Cantatori, de origem napolitana, aceitou o nosso convite aqui para falar tudo que a gente precisa saber e entender sobre dores na mandíbula. Dr. José Vicente Cantatori. Doutor José Vicente, aliás, doutor Cantatori, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Da minha parte, Frei, é um prazer revê-lo novamente e ter contato com o telespectador dessa emissora tão maravilhosa em conteúdo, não só espiritual, mas conteúdo verdadeiro que realmente nos traça um caminho importante na vida. É um prazer estar com você. Basta lembrar, né, o que ele falou da TV Aparecida, é um homem muito religioso, um bom cristão, um bom católico, comprometido, a gente sabe disso. A outra vez que ele já esteve aqui, ele contou um pouquinho dessa história, maravilhoso. Então, e você ligou, você solicitou a presença dele, ele está aqui hoje, até já trouxe até um companheirinho aí nas mãos dele para explicar tudo sobre dores na mandíbula. O doutor Cantatori, qual é a principal função, né, da nossa mandíbula? É falar, é mastigar, que é o que a gente mais faz, né, doutor? Mas tem outras também funções. Então, veja, nós temos o sistema, como eu estou mostrando aqui no crânio, o sistema nasofaríngico. Então, a boca é constituída pela maxila, que é a parte superior, e a mandíbula em questão. Só que a mandíbula é o osso móvel da mastigação. No momento em que você, por alguma razão, tem alterações de mastigação. E que tipo de alterações são essas? Você começa, por exemplo, por falta de algum dente ou por uma prótese que não restabeleceu a dimensão vertical correta, você começa a fechar mais a boca na frente. No momento em que você fecha mais a boca aqui na frente, você vai comprimir o côndilo dentro da cavidade glenoide. Que é exatamente esta cavidade que eu vou mostrar aqui para você, olha. ATM do lado direito e ATM do lado esquerdo. Quando a gente mexe, doutor... o movimento. Essa pecinha que movimenta é o côndilo. Que é o ponto de encaixe? Que é o ponto de encaixe nesta cavidade. Da mandíbula com o crânio aqui, doutor. Com o crânio. Então veja que interessante, olha que interessante. Na ATM, nessa área... ATM, doutor. ATM. Articulação temporomandibular. Articulação temporomandibular. Lembrando, gente, que o doutor é periodontista e também implantodontista, né? E justamente ele está explicando com detalhes como é a nossa anatomia da face, viu? Então veja como funciona, telespectador. Nós temos aqui o ouvido interno. À frente, mais na região anterior do ouvido, nós temos a cavidade glenoide. E separando essas duas partes, nós temos uma lâmina
que tem aproximadamente 16 milímetros de diâmetro. Então, como funciona? A pessoa, quando está com os dentes superiores e inferiores em contato, fechou a boca, o côndilo deve estar no centro da cavidade, pois aqui nesse centro da cavidade significa repouso de postura muscular. Qualquer posição fora do centro da cavidade é tensão de postura muscular. O doutor Contatori, ou seja, o senhor explicou, uma pessoa que de repente não tem o dente, está perdendo o dente, etc., não fez um trabalho para repor, para buscar esse eixo, esse equilíbrio, pode ter consequências. Começa a fechar mais a boca na frente e comprimir o côndilo contra a lâmina que separa o ouvido da cavidade. Eu imagino que aí também tem terminações nervosas, etc., que tem músculos. Então é uma compressão geral que gera o quê, doutor? Então, existem vários sintomas. Por quê? Porque como funciona é o seguinte: a paciente está com a boca fechada, o côndilo deveria estar no centro da cavidade. Nivelado. Quando ela começa a abrir minimamente a boca, existe uma rotação do côndilo no próprio eixo, ele roda. Ela continua abrindo a boca, ele translada para frente. Então, abertura da boca quer dizer rotação e translação. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Faz. Ocorre para os pacientes que têm problema nessa área, ele começa a fechar a boca e o côndilo vai voltar para a posição de repouso. Ocorre que, como ele está fechando mais a boca do que devia, porque os dentes não têm o tamanho vertical correto. Olha só. Como esse fato está acontecendo, no momento em que o côndilo atinge a posição de repouso, ele deveria bater dente com dente, mas não bate. Acontece, Frei, que ele está com alimento na boca. E para alimentar, para mastigar esse alimento, ele vai ter que completar o movimento. Quando ele completa o movimento, o que acontece com o côndilo aqui atrás? Sai para a região posterior e comprime a lâmina que separa o ouvido interno da cavidade. E aí começa, como um efeito colateral, uma série de acontecimentos que eu vou agora mencionar para o senhor e para o telespectador. Então veja, nós calculamos que abrimos e fechamos a boca, em média, diariamente, 4.500 vezes. Opa, alguém já fez essa mensuração. Esse estudo aí do 4.500 vezes. Nós abrimos e fechamos a boca num dia de 24 horas. Para comer, para falar. Para exatamente. Respirar, tossir, etc. Né? Então veja, no momento em que ela fechou a boca e perdeu a dimensão e comprime a lâmina, imagine você, telespectador, o côndilo batendo na lâmina 4.500 vezes por dia. Vai haver o quê? Uma esfoliação da lâmina, um desgaste, que é uma reabsorção, e essa lâmina vai ficar o quê? Mais fina. Ela vai ficar mais delgada. E aí vai acontecer exatamente o seguinte: no momento em que o côndilo bate na lâmina, a situação é a mesma de quando o senhor está ao lado de um lago e joga uma pedra na água do lago. A hora que a pedra caiu na água, abre uma vibração na água do lago. Faz aquelas ondinhas. Aquelas ondinhas. Então, quando bateu na lâmina, entra essas ondas para dentro do ouvido. Doutor, o fato é por isso que algumas pessoas, quando de repente estão perto de você, elas estão falando ou estão fazendo alguma refeição, a gente escuta o barulhinho, doutor? O barulho. Eu vou explicar por que o barulho também. Não é esse caso aí. Então, o que acontece? Nessa articulação, nós temos ligamentos anterior, médio e posterior, como se fossem ligamentos cruzados do joelho. Então, imagine o senhor que a minha mão são os ligamentos. Ok. Está aqui. No momento em que os músculos, né, doutor? Os músculos. É o ligamento, na realidade. É ligamento e músculo. Ok. Então, no momento em que ela fechou a boca e bateu o côndilo lá para trás, em cima da lâmina que divide o ouvido da cavidade, o que o ligamento vai fazer? O ligamento vai recuar, ele vai atrofiar acompanhando o côndilo. Exatamente. Então, quando ele vem para trás, ele atrofia, perde o limite elástico e fica mais rígido.
ele fica mais rígido. Então, quando a pessoa vai começar a abrir a boca e faz a rotação e translação na abertura, involuntariamente, ela vai tentar já fazer um alongamento num ligamento que já perdeu a sua elasticidade. Ok. E aí acontece o seguinte, esse ligamento está em estresse. E estresse é uma força que, aplicada ao sistema, pode modificá-lo e vai modificá-lo. Porque quando a pessoa fecha a boca, o ligamento em estresse, ele não vai voltar calmamente para trás. Ele volta rapidamente, em estresse, violentamente. No momento em que ele volta rapidamente, violentamente para trás, aumenta em quilogramas força a pressão que você faz nos dentes da mandíbula e da maxila, gerando o quê? Perda óssea por excesso de força, porque o sistema está em estresse. Agora, o doutor Contador, está muito bem explicado, esse homem é um pesquisador, é um cientista, gente. Olha o privilégio que a gente tem aqui de ter no nosso programa Saúde e Fé aqui na TV Aparecida, um grande cientista. Ô doutor, eu fico imaginando, doutor, que tudo isso vai produzir dor, né? A pessoa que vai ter dor nessa região, vai ter dor de cabeça, vai ter tontura, Enxaqueca, Enxaqueca. Principalmente. Por que tem enxaqueca? Porque o ligamento está em estresse. Aqui nessa região nós temos um músculo temporal, que ele faz essa forma, é como se fosse um cabinho de um leque que desce para baixo. E nós temos os masséteres e os pterigoideus lateral, medial e externo. Então, esses músculos, eles ficam em estresse contraído. Muito bem, por esses músculos passam artérias e passam a parte sensitiva neural. E passa, inclusive, um fato que acontece muito, uma canulazinha da glândula sublingual que está nessa região aqui da mandíbula. Então vem uma canulazinha por trás aqui, para que ela conduza e elimina a saliva dentro da boca. Então, muitas vezes, imagine o senhor que a cânula está passando por aqui e o músculo, ele se contrai. Ele fecha essa canulazinha. Então, a cânula não consegue levar a saliva para fora da boca. A glândula submandibular começa a produzir saliva, porque continua produzindo. O que acontece? Começa a inchar, como se fosse uma cachumba na região. Quer dizer, o paciente começa a ficar com problemas de muita neuralgia, dor. Só vai resolver o problema a hora que nós relaxarmos esse músculo e darmos condições para que essa canulazinha volte a permitir a passagem da saliva novamente. Ô, doutor Contatori, o que o senhor está falando é algo muito importante e muito sério, porque às vezes a gente sente aquela dor na cabeça, muitas pessoas estão assistindo agora, acompanhando, e talvez estão se identificando, eu tenho essa enxaqueca, eu tenho essa dor que não sai, enfim, e vai lá, toma remédio para algum analgésico, vai tomar isso, vai isso, aquilo, vai consultar disso, aquilo, Pode até ir um neurologista, por causa desse... De repente, está na hora de visitar também um implantodontista, um periodontista. Uma pessoa que mexe com a articulação temporomandibular. Porque nós temos que aqui, e nós fazemos isso há muitos anos, um tratamento funcional dessa área. Qual é o tratamento funcional? Nós vamos colocar alguns aparelhozinhos semi-rígidos, não pode ser rígido. Por quê? Eu coloco o aparelho na região superior e a pessoa morde sobre o aparelho. Então, o primeiro aparelho, eu aumento meio milímetro, o segundo meio milímetro, mais o terceiro, mais 1,5 milímetro, e nós vamos aumentando. À medida em que ela vai usando o aparelhinho, eu vou descomprimindo, tirando a compressão do côndilo na lâmina. Esses aparelhos não são aqueles, assim, doutor, que a gente usa, tem alguns que usam, de colocar na boca à noite para proteção, para evitar o bruxismo, etc. Evitar o bruxismo, exatamente. São esses. Só que esse aparelho, veja bem, nós temos dente duro embaixo. Dente duro em cima. Coloca um aparelho duro, vai continuar transferindo a força. Nós temos que colocar um aparelho semi-rígido que quando o paciente força a boca, o aparelho vai funcionar como um amortecedor. Entendi. Vai diminuir a potência de quilogramas força nesse osso da mandíbula e no osso da maxila.
É muito importante, gente, porque eu volto insistindo, o que ele está explicando com um detalhe muito didático é justamente isso. Tem muita gente que está sofrendo de dores, enxaquecas, e o assunto não é a cabeça, pode ser qualquer coisa em relação à mandíbula, aos seus dentes, aí tem que procurar também considerar isso também como um fator desencadeante daquelas dores. Agora, doutor, uma pergunta assim, a mandíbula. Existe o fato assim, puxa, não abra muito a boca que você pode deslocar a mandíbula, ela pode travar e você fica com aquela boca aberta. Existe isso, doutor? Existe o travamento neuromuscular postural quando o sistema está em estresse e perdeu o limite elástico. Isto é, você impõe a esse músculo, a esse ligamento, que ele faça um alongamento e ele não tem como fazer. Então ele quer para um lado, mas você abre a boca forçando com que ele vá para o outro. No momento que chega naquele estrangulamento, dá o clact, o barulhinho que você observa que a pessoa tem. Olha, eu abro a boca, vai. Já é uma área de tensão em cima do ligamento e do músculo. Agora, doutor contador, existe a possibilidade de você abrir a boca e ficar com a boca aberta, travada ali, doutor? Ou de repente você pega o movimento e faz com a mão e começa, ou mesmo involuntário, e de repente trancou, travou, e agora, doutor? Existe. Por quê? Porque como está em tensão o sistema, dá o espasmo muscular. Que você abriu e o músculo travou naquela posição, ele fica em tetania. Ele só vai contrair se sair da tetania. Aí é que nós precisamos o quê? Dar uma medicação. Normalmente nós usamos um corticoide, que é um anti-inflamatório, para colocar, para repor isso em posição. Se a pessoa, de repente, no desespero, travou, sei lá, fez um movimento que trancou, ela vai tentar colocar por conta própria um vizinho, o pai, ou a mãe, etc. Pode prejudicar, pode até quebrar alguma estrutura? Se tentar colocar em posição, o que deve ser feito? Bolsas com água quente, para aquecer o sistema, porque o ligamento e o músculo aquecido, ele vai ficar mais flácido, mais fácil de voltar em posição. Muitos acham que o gelo é o melhor aqui, mas o gelo vai enrijecer ainda mais em baixa temperatura o músculo e o ligamento. Ele vai ficar mais travado. Gente, isso é muito interessante, gente. Eu vou perguntar depois a situação do gelo, por que quando de repente a pessoa ela sofre um acidente ou uma distensão muscular, enfim, a pessoa vai colocar gelo? Será que o ideal é gelo? Por que quando é gelo, por que é bolsa d'água? É quente, enfim. Gente, o papo está muito bom, eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas vai ser muito rápido, porque na sequência temos muito mais informações, inclusive quais são os tratamentos que hoje a medicina oferece para quem sofre essas dores na mandíbula. Tudo isso e muito mais você não pode perder no próximo bloco. E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Depois dessas dicas de saúde, é claro, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com esse super pesquisador, grande cientista, o Dr. José Vicente Contatori, periodontista e implantodontista, que aceitou nosso convite, está explicando brilhantemente tudo sobre esta região mandibular, as consequências, dores. E agora, é claro, vamos falar um pouquinho também dos tratamentos. O Dr. Contatori, o senhor citou no bloco passado, no bloco anterior, se colocam uns aparelhinhos, até interrompi o senhor, aqueles aparelhinhos que a gente coloca para evitar bruxismo, ou seja, é também o aparecimento do bruxismo, ele surge por causa dessas situações aí, doutor? Exatamente. E por que o aparelho? Porque um tratamento que não deve ser feito é o dentista observar e dizer para o paciente o seguinte: eu vou ter que aumentar os seus dentes porque você está fechando mais a boca e está comprimindo o côndilo. Não deve ser feito isso. Por quê? Porque vamos supor que ele aumenta os dentes. Só que o paciente estava acostumado com o habitual errado. Estava errado, mas era o habitual do paciente. No momento em que ele aumenta os dentes e o paciente fecha a boca, o paciente vai achar horrível, porque não bate nada com nada. Só para você ter uma ideia, o paciente fica tão impressionado com a situação que ele diz assim para o doutor: o senhor não vai me deixar ir embora assim, né? Não vou. Então o dentista vai fazer o quê? Ele vai colocar um papel carbono e vai mandar o paciente morder. No momento em que ele tira o carbono, ele fala: pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema. Aonde ele aumentou, ele vai desgastar com alta rotação. E ele vai desgastando, até que chega um determinado momento que o paciente diz assim: agora está bom. O estar bom quer dizer o seguinte, que ele tinha dentes de um tamanho errado,
aumentou os tamanhos e depois desgastou acompanhando os dentes que estavam no tamanho errado. Ok. Isso é o tipo do tratamento vício. Não, é um tratamento que você vai trocar 6 por meia dúzia. Entendi. Quer dizer, não é assim. Essa é a razão pela qual você coloca o aparelhinho superior e vai recuperando a dimensão com o aparelho durante 1, 2, 3 meses. Quando chegou no último aparelho, aumentou a dimensão vertical e descomprimiu o côndilo nessa área, sai o aparelho e entra a correção dos dentes na altura que o aparelho programou. Entendi. Já não falamos mais em carbono. Agora, doutor Contatori, nesse sentido assim, para quem está em casa, né, porque se identificou muito com aquilo que o senhor exemplificou, falou, mostrou, enfim, o que pode fazer, o que tem que fazer? Buscar quem diante desses quadros todos? A pessoa sofre da labirintite, sofre com essa questão da coluna, a pessoa tem essas tonturas, etc. E, puxa, eu nunca ouvi que podia ser da minha mandíbula, da minha face, dos ossos. O que tem que fazer a partir de agora? O que precisa ser feito? Procurar um dentista que mexe com ATM, tem especialidade em ATM. Segundo, esse dentista vai pedir uma teleradiografia vertical, crânio, face e coluna cervical, uma radiografia panorâmica, e nós vamos observar na radiografia e com exames clínicos o quanto ele está fechando mais a boca e o quanto ele está comprimindo, está gerando toda essa desarmonia no sistema. Ou seja, se está doendo, se tem alguma coisa que está lá Que é o espetando. problema de estresse e postura. Agora, veja que interessante. Existe uma historinha maravilhosa a respeito de Freud. Porque Freud, na época em que ele viveu, ele criou a hipnose e começava a resolver muitas Pai coisas. da psicanálise. Que é o pai da psicanálise. E alguns dentistas da Alemanha, onde ele morava, procurou Freud e disse, olha, nós estamos com pacientes que têm muito bruxismo à noite e eu quero saber se você consegue, com hipnose, eliminar o bruxismo. Mas Freud, contínuo, assim, científico, ele quase foi levado a dizer assim, eu resolvo, mas ele inibiu aquela situação e disse assim, eu preciso estudar isso mais a miúde para entender melhor. E Freud, 10 anos, ele produziu um trabalho que até hoje não tem nada superior a ele, até hoje. E olha, já faz muitos anos que Nossa. Freud já faleceu. Então Freud diz o seguinte, um dia nós nascemos, somos levados ao berçário, ficamos algumas horas e começamos a chorar porque estamos com fome. A enfermeira vai nos levar até o quarto da mamãe e nesse momento nós vamos ter com a mamãe a primeira sensação de prazer no planeta. Imagine, em contato com a mãe e ela nos dando a amamentação através da sucção de um líquido que vai aumentar a nossa imunidade. Então, aquela é a primeira sensação de prazer. Então, Freud diz que, no momento em que houve essa sensação, fica registrado no hipotálamo esse sinal. Isto quer dizer, quando o indivíduo está dormindo, e o que é estar dormindo? Desligou o consciente, entrou no inconsciente. O hipotálamo, que tem aquele registro, diz assim, comece a fazer a sucção. A sucção vai se traduzir no mastigar à noite, no bruxismo à noite. Olha só, gente, a origem das coisas aí, ó. E olha, ele foi até mais incrivelmente sábio, porque ele diz assim, eu já analisei muitas pessoas dormindo, normalmente a pessoa dorme de lado, ela encolhe as pernas e a coluna como se voltasse numa posição fetal e aí faz o bruxismo. Então, diz Freud, o bruxismo muitos dormem... é uma válvula de escape emocional aonde nós liberamos a tensão no dia que passou. Entendi. Quer dizer, o bruxismo, para nossa psique, é fundamental. Chamou os dentistas e disse, meus amigos, eu posso tirar o bruxismo, mas eu não devo. Por quê, Dr. Freud? Por uma razão. Se eu tirar o bruxismo, o hipotálamo
vai pegar um outro órgão de choque e vai dar doenças psicossomáticas naquele órgão e eu vou trazer outros tipos de problema para o paciente. Por quê? Porque o bruxismo é uma área de escape psicoemocional para todos nós. Então eu posso tratá-lo daquele jeito com a capinha. Então os dentistas falam, mas o que nós vamos fazer? O aparelhinho. Já volta o aparelho. A pessoa vai dormir, colocou o aparelho começa a aumentar a dimensão vertical e começa a tirar essa compressão, criar uma harmonia no sistema ligamentoso e muscular e repondo a coluna cervical em posição. Fazendo isso, há uma semana, 10 dias, um mês após, usando o aparelhinho e fazendo eletromiografia, a pessoa já começa a diminuir o zumbido no ouvido. A tontura já não é mais presente, porque labirintite, a labirintite ela começa a ceder porque as vibrações não acontecem mais para dentro do ouvido. Gente, isso é libertador, isso tudo é libertador. Gente, eu vou ter que, né, me despedir aqui, doutor Contatore, mas eu tenho certeza, que você está dizendo aquilo que eu estou pensando agora. Ele tem que voltar outras vezes, gente. Ele tem que voltar outras vezes para explicar aqui. Ele é um cientista, né? Então, cientista, ele pesquisa, ele traz, faz a gente entender a origem dos problemas. E também, quando a gente começa a entender a origem dos problemas, a gente também começa a buscar a solução. Não é isso, doutor? Exatamente. E para complementar, eu diria o seguinte: quando a pessoa fecha mais a boca do que deve, ela tem uma boca menor, mas para a mesma língua. A língua é a mesma. Então, a língua começa a perder o espaço funcional dela embaixo. O organismo diz, isso aqui não está bom para mim, eu vou ter que resolver. O que ele vai fazer? Nós temos o palato duro aqui, a narina esquerda e direita e o palato mole atrás. Esse palato mole sempre está na posição horizontal. Quando eu perco o espaço da língua embaixo, o palato mole migra para cima para recuperar esse espaço que eu perdi embaixo. Quando o palato mole migrou para cima, vai haver o quê? Uma obstrução das vias nasais da narina esquerda e direita. E aí vem o ciclo de recuperação de energia enquanto você dorme. É assim, você vai dormir, está em beta, alfa, delta. Desligou o consciente, está no inconsciente. O hipotálamo diz, faça a respiração prânica, que é a única respiração que você faz em 10 segundos e consegue ativar todos os centros de energia, que são 3 abaixo e 3 acima da coluna. Isto é, e isto acontece quando as narinas estão totalmente abertas, porque essa respiração é assim, ó. Ela recicla a energia dentro dela enquanto renova, dorme. Né? Renova. Acontece que quando o palato mole migra e obstrui parcialmente a narina esquerda e direita, o que vai acontecer? A pessoa volta a dormir. Beta, alfa, delta, desliga o consciente e entra no inconsciente. O hipotálamo diz, faça a respiração prânica. Só que o sistema não tem como operacionar, fazer isso, porque está bloqueado. Sabe o que acontece? A pessoa começa a fazer isso. Ela faz a respiração curta e rápida, porque ela tenta aumentar a frequência respiratória para conseguir absorver a mesma quantidade de oxigênio quando as narinas estavam abertas. Isto é, muda totalmente a oxigenação neurocerebral. Gente, muda totalmente a revitalização de oxigênio e distribuição de energia para o corpo. O senhor promete que a gente pode falar sobre isso em outro programa? Ah, sim. Não podemos falar horas e horas sobre esse assunto. Meu Deus, gente, um cientista, gente. Hoje tivemos o prazer, mas foi um prazer, receber esse homem aqui nos estúdios, com o Dr. José Vicente Contatore, periodontista, implantodontista. Quem quiser entrar em contato, gente, o telefone é 0 operadora 11 50 55 10 15. 50 55 10 15. Tem um e-mail contatore@uol.com.br, está aí para você copiar. Pode ficar tranquilo que a gente vai deixar bastante tempo, viu? Também tem um site, www.odontologiacontatore.com.br e o facebook.com/José Vicente Contatore. Doutor Vicente, doutor Contatore, né? É uma honra, foi uma honra, é uma honra sempre recebê-lo aqui. E, claro, aquilo que eu disse, eu tenho que falar de novo.
entrando em contato para outros esclarecimentos, outras pesquisas, outras novidades, doutor, o senhor vem aqui, doutor? Com o maior prazer. É um prazer enorme ter um contato com você, Frei, porque eu acho que o senhor é um homem de Deus e está dando uma contribuição muito grande a todos que assistem a TV Aparecida, porque eu tenho a oportunidade de ter visto outros profissionais que estão desvendando coisas que não estavam esclarecidas. E isso, para a massa populacional, é muito importante, porque realmente o senhor traz conhecimento, e conhecimento é cultura para dentro da casa de nossos telespectadores, através de uma rede tão importante como a TV Eu Aparecida. aprendo muito aqui. Imagina quem está em casa, doutor, eu vou dizer para o senhor, já entrevistei mais de 890 médicos. Tudo isso para levar para quem está em casa essas informações, orientações, qualidade de vida. E o senhor já está nessa lista, nessa escalada da fama dos nossos grandes médicos que já tem carteirinha fixa aqui no programa da TV Aparecida, viu, doutor? Eu agradeço. Nosso muito obrigado, que e Deus me sinto abençoe. muito lisonjeado estar com você e participar desse programa tão maravilhoso. Obrigado, doutor.